Moyoni Moyoni para você que me assiste aqui no canal. E neste vídeo vou falar sobre 11 costumes normais no Egito que chocam os brasileiros. No vídeo passado eu falei sobre 8 costumes brasileiros que são crimes no Egito. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhada para poder assistir. Agora vou falar sobre 11 costumes normais no Egito que chocam os brasileiros. E o último vai te impressionar. Se você acha que já viu de tudo e que sabe de tudo, então te garanto que não chegas a ter 50% daquilo que você imagina sobre as coisas que eu vou te falar aqui, que são muito normais no Egito. A primeira coisa que é normal no Egito, porém que chocam os brasileiros, é que um homem egípcio pode se casar com mais de 2 mulheres. No máximo 4 mulheres. Você já imaginou viver casado com mais de 3 mulheres? Isso é uma coisa muito normal no Egito, porém no Brasil eu acredito que não. Mas é normal por quê? Porque o Egito, como vocês bem sabem, eu disse no outro vídeo, que eles ali têm uma religião islâmica. Então o islamismo permite a poligamia. Um homem muçulmano pode se casar no máximo com 4 mulheres. Eu não sei como é que eles aguentam sustentar todas essas mulheres. Acredito que é complicado. Eu não sei se o Mandalão casaria com 4 mulheres. Seria uma só. Rei da banda. Então, é um fato muito normal no Egito, assim como em outros países muçulmanos, né? Outros países muçulmanos daqui do continente africano, assim como em outros continentes. E você casaria com mais de uma mulher? Deixe ficar a sua opinião nos comentários. Outros vão deixar, eu casaria. Outros vão falar que casaria. Outros vão dizer, eu tenho 2 mulheres. Mas para quem ama de verdade a sua esposa, ele não vai trocar ela por mais uma outra. Eu não sei como é que, para esses movimentos que defendem a poligamia, né, eles conseguem mesmo ser felizes no lar. Mas para a cultura brasileira, eu acredito que a cultura brasileira é uma cultura com a maioria de cristãos católicos, ou seja, é uma cultura voltada assim para a Bíblia Sagrada e não tem muito essa prática. Talvez existam alguns lá que praticam isso. E eu gostaria que vocês deixassem ficar aí nos comentários. Será que tem homens que, pessoas que adotaram pela poligamia aí no Brasil? Deixem ficar aí nos comentários. E se vocês pensam que eu já falei de tudo, ainda faltam mais 10 costumes. Assista o vídeo até o final, porque você vai se impressionar. O segundo costume, que é normal no Egito, porém que chocam os brasileiros, é que um homem pode viver na casa dos seus pais mesmo até aos 40 anos. E também pode se casar, enquanto casado, viver na casa dos seus pais sem se mudar. Para os egípcios isso é muito normal. Enquanto que para os brasileiros, acho que não. Se você chega aos 30 sem casar, já é um motivo de zombaria. Até também aqui em Moçambique. Um homem se chega até aos 30, ele vai ser criticado na sociedade, ser chamado de nomes, porque tem alguma coisa, ou porque ele, não está bem. É uma coisa muito comum para nós aqui em Moçambique, mas no Egito é muito normal um homem ficar até os seus 30, 40 anos sem se casar. E eu não sei no Brasil, mas eu acredito que não, porque, Brasil, as pessoas até os 16 já estão em um relacionamento. Mas no Egito, um homem pode viver muito tempo sem se casar e sem sequer ter algum relacionamento. Eles zelam por isso. Não só quero dizer aqui que são todos os egípcios que optam por essa prática, mas é o costume deles. O terceiro costume egípcio que chocam os brasileiros é sobre a culinária. No Egito, eles não comem carne de porco. E a carne de vaca é muito cara. E o que eles comem? Nada mais, nada menos de que carne de pombo. É muito comum comer-se carne de pombo no Egito. Não se come carne de porco porque, segundo a religião islâmica,
a carne de porco é uma carne imunda. A carne de boi come-se lá, porém é muito cara para encontrar. E eles exportam principalmente do Brasil. Talvez esse seja um assunto para outro vídeo. Mas eu sei que, por outro lado, para os brasileiros, comer carne de pombo é uma coisa muito normal. Eu não sei se vocês já comeram carne de pombo. Deixem ficar vossas opiniões aí nos comentários. Eu sei que pombo não é um costume brasileiro de se comer. Talvez alguns ou outros comam. Existem alguns dizeres que fazem com que os brasileiros não comam carne de pombo. Eu gostaria que você deixasse ficar a sua opinião nos comentários. Mas a carne de pombo para os egípcios é algo muito normal. O quarto costume dos egípcios que chocam os brasileiros é de que os egípcios eles sempre estão atrasados. Se você marca um encontro com eles, eles não vão chegar pontualmente naquele horário marcado. Se você marca um encontro, por exemplo, para as 10 horas, quer seja da manhã, o egípcio ele chega mais um tempo atrasado. Até porque eu também sou assim, mas não sou um egípcio, né? Eu sou africano. Sou muito atrasado. Mas existem algumas pessoas que chegam cedo, né? Tipo, nos encontros. Mas é uma prática muito comum no Egito de se atrasar. Ou seja, de não chegar no horário marcado. Mas para o brasileiro é muito diferente. Eu percebo aqui que pela experiência que eu tive com alguns brasileiros aqui em Moçambique, eles são muito pontuais. Até porque chegam muito cedo do horário marcado. Eu acredito que isso também é um costume brasileiro, né? Mas quando voltamos para o Egito, vemos uma coisa muito diferente daquela que é habitual no Brasil, assim como em outros lugares. O quinto costume egípcio que choca os brasileiros é de que os homens não cumprimentam as mulheres com beijos ou abraços, não. Os egípcios, homens, apenas cumprimentam as mulheres assim, a uma longa distância. Tem a ver também com a religião. Mas é muito normal um homem egípcio cumprimentar outro homem com abraços e beijos. É muito normal, mas para as mulheres, não. Enquanto que no Brasil é muito comum os homens abraçarem as mulheres, cumprimentarem com abraço, com beijo na testa. Aqui para nós é muito comum, né? Os homens, em forma de respeito, cumprimentarem as mulheres com beijo na bochecha. Não estou a falar aqui de beijo na boca, estou a falar de cumprimentar. Um beijo na bochecha, um abraço, aquela coisa toda. Mas no Egito, isso não acontece. O sexto costume, que é normal no Egito, porém que choca os brasileiros, é a questão de beber o café sem coar. Até porque não é no Egito apenas, mas em quase boa parte do continente africano. O café brasileiro é muito diferente do café africano. O café africano, ele apenas você coloca ali, bate, não precisa coar, toma assim. Enquanto que o café brasileiro parece coado, ou precisa coar alguma coisa de diferente que há entre o café brasileiro e o café egípcio. E alguns cafés daqui da África. Por exemplo, o café que mais os moçambicanos aqui consomem é o café feito pela Nestlé. Nestlé parece ser uma empresa sul-africana. Eu não quero errar aqui feio. Não tenho plena certeza, mas suspeito ser. E eles fabricam um tipo de café que você coloca no copo, apenas bate. Vou mostrar aí alguma imagem até que eu filmei enquanto estava a tomar café. Vou aproveitar, me lembrei aqui agora. Vou colocar aqui para vocês verem como é que é feito o café aqui. Eles batem o café e depois sai... Como é aquele negócio ali, ok? Sai uma espuma branca e quando toma, nossa, é uma delícia. Aqui o açúcar, né? Rico. Tá o café. E às vezes as pessoas só tomam assim, nem batem. Só colocam assim mesmo. Só.
está bem mexido. Eu vou provar aqui. Café cafeinado. Não. Isso aí. O café tá bom. Mas acredito que o café brasileiro é muito diferente do café egípcio. O sétimo costume, que é normal no Egito, porém que choca os brasileiros, é que não tem idade no Egito para casar. Com qualquer idade você pode casar. E também não tem nenhum número restrito para você ter filhos. Você pode ter filhos quantos filhos desejar ter. Até porque é uma cultura mesmo que tem a ver com a religião. Os muçulmanos, quando se trata de filhos, você tem que produzir, parece galinha. Não tem que ter limite. Talvez você sozinho que pode estabelecer seus limites. No Brasil é um pouco diferente. Para os brasileiros é um pouco diferente. Ultimamente já começou a se adotar métodos de planejamento familiar, onde as pessoas devem decidir ao máximo ter 1 ou 2 filhos e tal. Mas no Egito você pode ser um rei na sua própria casa, porque pode constituir o seu próprio povo de crianças. Não tem limitação, é só você começar a botar filhos como você quiser. Até porque também se um homem pode casar com mais de uma mulher, então imagina quantos filhos esse homem terá. O sétimo costume normal no Egito, que porém choca os brasileiros, é o fato de realizarem festas sem bebida alcoólica. No Brasil, boa parte das festas que não contém bebida alcoólica não é festa. Eu assim se calhar posso pensar. Principalmente aqui em Moçambique também. Festas que não entram bebida alcoólica, estou a falar no sentido geral, né? No sentido geral. Eu não sou muito a favor desse tipo de festa, até porque festa, o sinônimo de festa não é ter que beber, mas estou a falar aqui coisas que são normais, né? Que são normais. Então, no Egito é muito comum se realizar festas sem bebidas alcoólicas. Mas para o brasileiro, pequena coisa é cachaça, farra. Pequena balada, bebida. E é uma coisa, é um costume muito comum no Brasil, né? É o costume brasileiro. Mas enquanto que aqui na África, concretamente no Egito, é muito normal realizar-se festas sem consumo do álcool. O nono costume normal no Egito, que porém chocam os brasileiros, é o fato de se casar aqui sem se beijarem. Ou seja, as pessoas, elas contraem matrimônio no Egito, casam-se sem sequer se beijarem ou manterem relações. É muito comum por conta da tradição, por conta da religião. Não estou a querer dizer que são todos que assim se procedem, porque há pessoas que não se procedem assim. Enquanto que no Brasil, os brasileiros eles são muito beijoqueiros. Muito beijoqueiro. E a cultura brasileira, então, quanto à questão de namoro, quanto à questão de intimidades e tal, eles extrapolam, diferentemente do que acontece no Egito. No Egito, é muito comum você encontrar um homem, como eu disse no começo, com uma idade já avançada, que nunca casou, sem beijar, sem manter relações. Isso era uma coisa normal, não ser motivo de zombaria. Mas se for no Brasil, se for aqui em Moçambique, essa pessoa sofre bullying. Eu não sei se essa expressão que eu posso dizer, mas sofre zombaria, né? Tipo, porque não é uma coisa muito normal para tanto Moçambique, Brasil, Angola, pior. Angola, pior. Mas no Egito é muito diferente. Eu não sei se é que você aguentaria viver durante sua vida toda até a relação sem beijar e sem manter nenhuma relação. Serias capaz? Deixe ficar aí sua opinião nos comentários, porque isso no Egito é possível. O 10º costume no Egito, que porém choca os brasileiros, é que as mulheres egípcias usam véu. Nem todas as mulheres usam véu, mas é uma cultura de se usar véu no Egito. Também é uma cultura de não ter que andar com biquíni, com sungas,
No Egito, você não encontra um homem andar com sunga ou com biquíni, com sutiã, mostrar as partes íntimas assim, de uma forma exposta. Mas enquanto que no Brasil, é muito normal a pessoa até ir no supermercado, andar na rua, apenas de biquíni. E as pessoas nem ligam. Eu vejo em alguns vídeos que aparecem aqui no YouTube ou em outros canais televisivos, as pessoas assim andarem. E agora tem uns calções tão pequenos que parecem são moda. Mas você nunca vai usar aquilo no Egito e andar livremente. Pode ser preso, pode ser detido. Porque no Egito as pessoas têm que vestir de uma forma decente. Por conta da religião e também por conta da cultura egípcia. Mas no Brasil, como eu disse, é muito diferente. E boa parte das mulheres brasileiras não usam véu, né? Tipo, é normal apenas mostrar o cabelo e tal. Mas para o Egito, boa parte das mulheres usam véu. Nem todas as mulheres, mas boa parte usam véu. E o último costume, que é muito normal no Egito, porém chocam os brasileiros, esse eu resolvi deixar por último. E manter sigilo para que você até aqui chegasse e se surpreender com esse costume. Eles não usam papel higiênico quando vão fazer necessidade. No Egito é sabão e água. Os brasileiros têm muito costume de usar o papel higiênico. Cadê o papel higiênico? Os brasileiros têm muito costume de usar o papel higiênico quando vão fazer suas necessidades. No Egito, isso aqui, água e sabão. Existem algumas casas de banhos mais sofisticadas, algumas sanitas mais sofisticadas, que automaticamente elas fazem o trabalho lá embaixo, né? Sem a pessoa precisar colocar a mão. Mas, se as pessoas não têm sanitas mais sofisticadas, usam a própria mão para poderem se limpar. Por conta da religião também, porque a religião islâmica é uma que defende muito a limpeza do corpo, a lavagem do corpo, a higiene, né? Tipo, isso faz parte da religião muçulmana em boa parte dos lugares, não só no Egito. Então, eles não usam o papel higiênico, mas os brasileiros usam isso daqui para poderem fazer as suas necessidades. Irmão, já usaste? Como é que você se higieniza? Se higieniza como? Água e sabão. Água e sabão com mão. Então, para nós aqui em Moçambique também é muito comum, né? A gente não usa papel higiênico, até porque isso eu uso para outros afins, para limpar meus óculos, para limpar a sujidade e tal. Mas eu nunca usei isso aqui, até porque eu não me sinto bem. Mas no Egito, tanto em Moçambique, assim como se calhar em Angola, a gente não usa papel higiênico. Mas nós não tem nada a ver por conta da cultura. É porque papel higiênico são coisas que surgiram agora. Então, até porque há pessoas que, depois de fazer a sua necessidade, se limpa mesmo com capim. Quando vão lá no mato e tal, fazem necessidade, é capim. Eu já me limpei, eu já fui fazer necessidade quando ia visitar. Sempre quando era criança íamos visitar nosso avô e vivíamos tipo num sítio onde não tem casa de banho. As pessoas saíam para cagar no mato. Então lá no mato tinha que puxar capim, dobrar e fazer o trabalho. Mas aqui a gente usa o quê? Aqui a gente usa água e sabão. E a mão esquerda faz o trabalho. Mas essa é uma realidade, né? Então, para o brasileiro é muito diferente. Eles usam isso. Eu não sei se vocês conseguem se sentir confortável quando limpam com isso aqui, né? Mas eu acredito que nem tudo sai lá, né? Mas esses foram os 11 costumes egípcios que chocam os brasileiros. E qual foi o costume que mais chamou a sua atenção? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.